Olá pessoal, vamos falar de hábitos que podem estar piorando a sua ansiedade. Pois é, antes eu gostaria de lembrar vocês que tem um e-book, tá? Nós temos um e-book disponível, gratuito, tá? Esse e-book tá no link da minha bio. Basta você clicar lá, colocar seu e-mail, só isso. E na mesma hora você baixa o e-book, tá? Ele fala sobre hábitos que podem estar piorando, né? Erros que podem estar piorando. Lá tem vários. Aqui nessa live eu vou trazer alguns. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Deise, olá. Isabel, acho, né? Sabe? Cosméticos. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Bem, gente, é muito importante a gente identificar onde a gente tá errando, né? Coloquei essa música bem temática. Oi, Simone, seja bem-vinda. Então, gente, é muito importante a gente identificar, né, os hábitos, onde a gente tá errando, porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer melhoras, né, a gente quer ver melhoras na nossa vida, na nossa saúde mental, quer ver progresso, né, crescimento, e a gente não vê. A gente se vê preso, a gente se vê ali sem muitas opções. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar onde a gente está errando, onde esses erros podem estar contribuindo para a gente se manter naquele estado, vamos dizer nesse caso, no estado mental de ansiedade, de preocupação excessiva, não é? Então essa preocupação excessiva pode ser oriunda de hábitos, de maus hábitos. Por isso que é tão importante a gente estar ciente, gente, sempre observar, né? Foi o que eu falei ontem. A gente se observar e ver o que a gente pode mudar, tá? Porque tem muitos hábitos que eles contribuem, enquanto outros não contribuem. Então a gente começa a ir organizando, colocando tudo na mesa, sabe? Como se fosse um diagrama. Então a gente coloca ali no diagrama o que está atrapalhando, o que está ajudando, tá? É tipo fazer uns prós e contras, né? Eu sempre digo, quando você for tomar uma decisão, se você está em dúvida, coloque, faça uma tabelinha, quais são os prós, quais são os contras e se isso realmente vale a pena, né, para você tomar aquela decisão. E aí, baseado nos prós e contras, o que vale mais para você, o que é mais importante para você, você toma essa decisão baseada nisso, né, se tem mais prós ou mais contras. Então, a gente vai começar a falar de hábitos que estão piorando, né. Muitas pessoas não observam esses hábitos, por isso que é tão importante a gente começar a observar esses hábitos. E aí eu vou trazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 hábitos, tá? Lá no e-book tem mais, tá? Tem vários hábitos que ajudam você a perceber, a se ver, né? Você se vê naquela situação e você lembra, né? Tanto que eu fiz até um vídeo dizendo que a ansiedade, ela é mentirosa, tá? Por que ela é mentirosa? Porque ela vai colocar ideias na sua cabeça, vai colocar vai te enganar, né? Ela vai dizer que vai ser bom pra você ficar em casa sem fazer nada porque você está ali ansioso. Na verdade, isso ali vai só te ajudar a procrastinar, a adiar o que você tem que fazer, e aí vai gerar muito mais ansiedade, né? Esse é um exemplo que eu trago lá no e-book. Se você não baixou ainda, eu te convido a baixar. Tá muito legal, tá? Não falo só apenas de alimentação, gente. Lá eu cito a questão da alimentação e aí vai vir uma live falando muito mais sobre alimentação. Mas é muito importante a gente ver a gente como um todo, né? A gente vê os nossos atos, nossos comportamentos, a nossa mentalidade, o que é que tá atrapalhando pra gente ter mais ansiedade. Então, é algo que eu trago muito lá no meu programa, gente, no Mente Nutrida, né? Eles são divididos em vários módulos. Se você não viu aí do cronograma, tem um post falando do cronograma já adiantei pra vocês. E tem vários hábitos, e um deles, gente, é ignorar o sono, tá? A nossa rotina de sono, ela é essencial para a nossa saúde mental, tá? É como se a gente precisasse desse descanso para o nosso cérebro agir corretamente, né? Para nossa memória, nossos limites de paciência, tá? Nossa irritabilidade fica muito reduzida quando a gente dorme bem. O contrário acontece quando a gente dorme mal, não é? Então vocês podem até perceber que realmente quando a gente dorme mal a gente fica como? Irritado, fica com mais fome, não é? Vocês são assim também? Né? São poucas pessoas que precisam dormir pouco, gente.
Então, a rotina de sono ela é essencial para uma pessoa que quer melhorar da ansiedade, tá? Uma pessoa que já está cansado de viver ansioso. Então, priorizar o sono é como se fosse um pilar, tá? Um pilar para a saúde mental. Que não tem como você ter saúde mental sem dormir bem, tá? As pessoas que, eu até citei ontem, pessoas que têm horários de trabalho à noite, elas geralmente ficam muito estressadas, muito ansiosas, porque a noite é um horário para dormir, tá? É o nosso relógio biológico. Então, na crononutrição, no ciclo circadiano, que é o ciclo que é justamente o ritmo que a Terra gira, né? Então, horários de dia e horários da noite, nosso corpo também funciona baseado nesses horários, tá? Com a luz do sol, sem a luz do sol. Então, você tem que levar em consideração isso, que tem os horários para tudo, né? Nossas células, elas são programadas para funcionar num certo horário. Aí você vê, por exemplo, a digestão, o intestino, né? Tem os horários para o funcionamento do nosso intestino, né? O funcionamento do nosso intestino é para durante o dia, né? À noite é para o descanso, para detoxificação, para estabelecer a memória. E aí o sono, né? Os horários de sono, eles são essenciais. Você não pode, por exemplo, dormir só 5 horas. Isso tem um impacto negativo na sua mente, na sua memória, na sua concentração, no seu limite de paciência, na ansiedade. Então piora muito a ansiedade quando você dorme menos. Outra coisa, gente, é que você deve estar na cama até as 11 da noite. Por quê? Porque às 11 da noite a melatonina ali, a produção de melatonina já está bem mais intensificada. E aí começa o seu fígado a detoxicar, tá? Então, se você é uma pessoa que dorme muito tarde, não tem um horário certo para dormir, cada dia uma coisa, isso acaba afetando a sua saúde mental, tá? Outra coisa também, as pessoas que geralmente sofrem com ansiedade são pessoas que têm muita insônia, né? Que têm muita dificuldade de pegar no sono, né? Não sei se vocês se identificam, mas se você sofre com ansiedade, você já deve ter percebido que tem horários da noite que você começa a ter pensamentos acelerados, pensamentos invasivos, e isso gera uma preocupação em você, você começa a perceber, né? Ai, vou me preocupar com isso, aquilo, outro, o que é que eu vou fazer amanhã? E aí aquele problema, e aí aquilo, e aí você começa a se encher, sua mente começa a ficar ali muito acelerada, vai vindo muitos pensamentos descontrolados, né? Gerando uma ansiedade, tá? Então isso geralmente por causa do nível de cortisol, né? O hormônio do estresse. Esse cortisol não é para estar alto à noite, tá? Você pode estar com desequilíbrio na produção de cortisol. Então você precisa observar se isso acontece, tá? Então se você sofre muito com a insônia, né, devido à ansiedade, você precisa começar a tomar umas decisões ali para fazer, né, para regular o seu sono. Tudo isso eu ensino lá no método, tá bom, gente? Então, se você também não viu, tem uma live, tá? Eu fiz uma live muito legal sobre o sono. E lá eu explico tudo sobre o ciclo circadiano. Tá tudo no YouTube, tá, gente? Ciclo circadiano, falo como melhorar o sono, os impactos de noite mal dormidas, quais os melhores horários, tá? Tudo eu falo lá. Então, o sono, ele é essencial, tá bom, gente? É algo inegociável, que eu sempre falo. Dormir bem é inegociável para você que quer melhorar da ansiedade, tá? Então, tem que ser uma prioridade. Se você realmente quer ver resultados na sua ansiedade, melhorar a sua ansiedade, o sono é obrigatório, tá, gente? Então são várias estratégias, né? Vários focos para você melhorar a sua ansiedade. Não é só não é só tomando uma pílula, tá? Muitas pessoas vão no médico, mas não mudam seus hábitos. Muitas pessoas procuram uma pílula milagrosa, que não existe, tá? Não existe uma pílula milagrosa. Tá? Então esse foi o primeiro, ignorar as rotinas do sono. Outra coisa, gente, é o consumo, tá? De álcool e cafeína. O que acontece? As pessoas geralmente tomam café pela manhã para despertar, não é? Então as pessoas, muitas pessoas querem ajuda para despertar, tá? Com cafeína. Aí, essa cafeína acaba gerando vício,
tá? Porque durante a manhã, o cortisol, ele já é produzido naturalmente. E o café já aumenta também esse cortisol, tá? Ele aumenta os batimentos cardíacos e aumenta o cortisol. Então, você acaba ficando, vamos dizer, viciado mesmo naquele café pela manhã. Então, o que é que eu sugiro, tá? Eu sugiro que se você gosta muito de café, não tome ele como a primeira coisa do dia, tá? Não tome como a primeira coisa do dia. Você vai tomar o café depois do seu café mesmo. Então, você toma um copo de água, eu sempre recomendo isso. Você precisa se reidratar, porque o seu cérebro é 75% de água. Então, para funcionar bem, seu cérebro precisa de água. Além disso, seu cérebro precisa de nutrientes, tá? Seu cérebro precisa estar bem nutrido com todos os alimentos que ajudam na saúde mental. Eu vou trazer, tá bom, na sexta-feira para vocês. Então, esses nutrientes que o cérebro precisa para ser distribuído pelo corpo precisa da água. Então, a água ela vai ajudar a distribuir esses nutrientes, a hidratar. E aí tem outros benefícios, né? Então, eu primeiro tomo um copo de água pela manhã, tá? Espera um pouco, aí na hora do seu café da manhã, você toma o seu café. Tá bom, gente? Porque isso vai ajudar muito. Outra coisa também que eu recomendo, não tomem café à noite se você tem ansiedade. Eu expliquei aqui a questão do metabolismo do café em outra live, tá? Mas eu posso fazer um resumo. Existem pessoas que têm um metabolismo mais rápido do café. O que isso significa? A pessoa toma um café, daqui a 4 horas ela já tá bem, já não tá tão desperta, né? Vamos dizer assim. Então o café acaba sendo metabolizado mais rápido. Então, enquanto uma pessoa com metabolismo lento do café, esse café que ela toma vai durar muitas horas, 6, 7 horas, e aí a pessoa pode atrapalhar o sono, tá? Então, se você é uma pessoa que tem um metabolismo rápido de café, você pode tomar café até 3 da tarde, por exemplo, não vai atrapalhar. Mas a questão é que se você sofre de ansiedade, esse café vai aumentar o cortisol e não é interessante para você. Esse café vai aumentar os batimentos cardíacos e não é interessante para você, principalmente se você tem ataque de pânico ou ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, se você tem isso, só vai piorar, tá bom? Vai trazer esses sintomas à tona, o que não é interessante, né? Você vai estar alimentando um desequilíbrio, né, no seu corpo, piorando ainda esses sintomas, tá? Lorena, por favor, minha filha. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Na questão do café. E outra coisa também é que muitas pessoas usam cafeína para quê? Exercício físico, né? Pessoas usam cafeína para melhorar como é que se diz? Energia, né? A durabilidade ali do exercício, uma disposição, né? E aí também tem que prestar atenção no horário que está consumindo esse café, tá bom? Outra coisa também é que as pessoas, o álcool, né? Voltando pro álcool, indo pro álcool. As pessoas usam o álcool para se acalmar, né? Então elas querem se sentir mais calmas, aí tomam um vinho, uma cerveja para se acalmar, sendo que o efeito do álcool, ele dá um efeito rebote depois, né? Você pode até se sentir bem depois, mas depois já vem aquele mal-estar, você não vai se sentir tão bem, né, como gostaria, aí vem a ressaca, e aí o álcool traz outros malefícios pro corpo, né? Então você precisa realmente estar ciente se não há um excesso de álcool, e aí piorar os sintomas de ansiedade. Então, se você realmente quer melhorar a ansiedade, você precisa priorizar a sua saúde, e aí retirar o álcool, ou de reduzir o máximo, né, para uma vez por semana, de acordo com o que com o seu dia a dia, né, o que você vai fazer no outro dia para não atrapalhar a sua rotina, tá? Então, gente, agora, comprometimento excessivo. Eu sempre falo desse assunto lá no método Mente Nutrida. Por quê, gente? Comprometimento excessivo. Eu quero dizer o seguinte, você vai se dispor a fazer muitas atividades de uma vez, né? Essas atividades, você pode ficar sobrecarregado. Então, é um erro muito comum de pessoas ansiosas ocuparem seu dia, ocuparem
sua rotina com muitas coisas, por mais que sejam pequenas. Então a pessoa pode até planejar fazer uma lista, e nessa lista fazer uma lista de a cada, sei lá, tanto tempo de minutos, a pessoa fazer várias atividades. Então pela manhã, por exemplo, você acorda cedo, vai pra academia, depois vai fazer as compras, depois das compras marcou com uma amiga para tomar um café, aí depois que marcou um café para estar com uma amiga já tem um médico marcado à tarde, aí depois desse médico você tem que voltar para casa para fazer o jantar, aí depois do jantar você ainda tem que fazer a tarefa com seus filhos, depois de fazer a tarefa com seus filhos tem que colocar a roupa para lavar, prato para lavar, e aí você fica com muitas atividades num dia só, tá? Então eu recomendo que se você sofre de ansiedade, não preencha seu dia com muitas atividades, uma perto da outra, uma atrás da outra, porque isso vai acabar acumulando muita coisa, tá? Você pode atrapalhar sua concentração, seu rendimento, a qualidade com que você vai fazer essa atividade, né? Então, isso é muito ruim, porque gera muito mais ansiedade, você fica frustrado, não é verdade? A pessoa ela fica frustrada porque não conseguiu fazer aquela atividade, realizar aquela atividade, então gera ansiedade. Então, minha recomendação é não encha, tá? Não encha de atividades, não coloque tantas atividades para você fazer no seu dia a dia, tá? Antigamente eu tinha esse costume de ficar com muitas coisas e aí me gerava um estresse muito grande, tá? Um estresse de impaciência com meu marido, com minhas filhas, e isso estava gerando muito desconforto, porque eu queria fazer tudo, tá? A mulher hoje em dia, ela quer ser mil utilidades, né? Ela quer ser uma excelente profissional, eu tô dando exemplo da mulher, mas eu sei que tem muitos homens também, né, gente, que trabalham muito, que querem, né, fazer cada vez melhor. Então, o que acontece? A mulher, por exemplo... Desculpa, deixa eu beber uma aguinha, gente. Muito cedo. Então, a mulher, ela geralmente quer ser excelente em tudo, quer ser 10 em tudo, né? E não é possível, né, gente? A gente tem que escolher realmente, fazer nossas escolhas e viver em paz, né? Então, é possível ter uma vida profissional, tranquila, do jeito que a pessoa quer, sem se ocupar com tanta coisa. Então, por exemplo, encher o filho da atividade, ter que levar os filhos para as atividades, e aí você coloca alguma coisa no meio também, que daqui para lá você faz, e aí você fica muito sobrecarregada. Isso não ajuda, tá? Isso não ajuda, isso traz mais pressão, né? E já baixa de pressão, já vive com tanta pressão, tá? Pressão com aparência, né? A pressão com a casa tá arrumada, a pressão com trabalhar bem, está bem, está bem dentro da sociedade, né? Aparentar estar bem, aí você cria uma pressão desnecessária, atrapalhando a sua saúde mental. Então, a nossa saúde mental, ela é importante, né, gente? Ela tem uma importância que sem ela fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil sem uma saúde mental, tá? Então, evitem, tá? Exagerar na quantidade de atividades por dia, distribua durante a semana, isso vai fazer muita diferença. E aí, outra coisa que é a minha área, né? Que é a questão da alimentação. Não manter uma dieta equilibrada, gente. Hoje eu fiz um post falando de um estudo, tá? De um estudo canadense. Foi de 2020, esse estudo. E pegaram milhares, tá? Foi um estudo muito bom. Foi um estudo muito bom feito com milhares, mais de 20 mil pessoas, uma coisa assim, muita gente que sofre com ansiedade. E aí analisaram a dieta dessas pessoas. Chegou à conclusão que todas as pessoas que sofriam com ansiedade tinham uma dieta rica em açúcar, carboidratos refinados, processados, embutidos. Então, se provou de que a alimentação, uma má alimentação, né, ela contribui para os sintomas de ansiedade, tá? Principalmente ataques de pânico, né? Por mais que a pessoa não atribua isso, é importante levar em consideração que a alimentação já está provada, gente. Não é nem novo estudo, né? É algo antigo. Eu tive uma disciplina na faculdade
que foi só sobre saúde mental e alimentação. E aí eu vi praticamente, não todas, né? Mas, vamos dizer, os principais desequilíbrios mentais que contribuem, né? Que a alimentação contribui, tanto para o desenvolvimento, como para aumentar os sintomas, tá? Então, muitas vezes a pessoa tá ali com uma deficiência nutricional e não atribui que aquela ansiedade é devido à deficiência nutricional. É tanto que eu vou falar sobre deficiências nutricionais e ansiedade na quinta, deixa eu ver aqui. Só para lembrar, gente, que são vários dias, né, de live. Então, essa visão de que a ansiedade é apenas algo externo, por algo externo, tá? Porque o que acontece? Para gerar ansiedade, pra gente ficar ansiosa, não é só apenas um fator, né? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem um sintoma, né? Ah, Débora, às vezes eu tenho taquicardia, ou às vezes eu fico muito ansiosa por nada. Pode ser uma deficiência nutricional, entendeu? Porque você não está com ansiedade, você está com um sintoma da ansiedade. Você não está com ansiedade generalizada, você não está com pânico, você não está com toque, você... Entendeu? Tudo isso eu falei antes dos tipos de ansiedade, né? Então, pode ser alguns sintomas devido à ansiedade. Então, para você cuidar e tratar sua ansiedade, a melhor forma é como um todo, tá? Cuide da sua mente, procure ajuda psicológica, que eu altamente recomendo. Terapia, psicólogo, psiquiatra, faça o que for possível, o que tiver ao seu alcance. Não se mantenha do jeito que você tá, não aceite. Né? Não aceite a situação que você vive, tá? Então, tem que cuidar do corpo, aí você pode usar o exercício físico, aí vem a alimentação, tá? Tem que ser um investimento, você tem que investir em você para você ver resultados, tá bom? Então, voltando aqui. Amanhã eu vou falar sobre deficiências nutricionais que contribuem para a ansiedade. Serão 2 lives, porque são muitas, tá, gente? Então, para não ficar tão denso, tão grande e cansativa a live, eu dividi em 2, tá? Então, pra você, se você tá realmente cansado, se você não aguenta mais viver isso, porque ninguém merece, né? Viver sentindo isso. Você precisa se priorizar, né? Priorizar sua saúde, priorizar o que você precisa mudar. Então, não adianta você viver reclamando de algo que você não faz nada pra mudar, né? Você precisa tomar alguma decisão. Então, não é cuidar apenas uma pílula, como eu falei, não é ir para o psicólogo sem tomar uma decisão que tentar mudar um hábito. Né? Você começa a fazer algo e não faz nada. Então, você vai para o psicólogo, conversa, fala como você se sente, aí o psicólogo orienta, o psicólogo direciona e você não muda nada na sua vida. Você está perdendo seu tempo e seu dinheiro, né? Isso não é interessante. Você precisa começar a praticar, colocar em prática as atividades que você precisa fazer. Então, é questão do corpo. Aí você tem exercício físico, tem alimentação, tá? Aí eu também lá no meu programa, já tem vídeo aqui também sobre exercício de respiração, tá, gente? Tudo isso você precisa começar a fazer. Aí você vai começar a ver diferença, você vai começar a investir em você. Porque sem investimento não dá, né, gente? Tanto tempo, dinheiro, conhecimento, né? A gente tem que se dedicar para isso. Bom, depois não adianta reclamar se você não faz nada, você vai continuar do mesmo jeito, né? Então você precisa mudar alguma coisa para alcançar o que você quer. Fazer a mesma coisa não vai mudar nada. E aí, gente, uma coisa muito interessante é a questão de não alimentar pensamentos negativos. O que é muito comum, tá? A pessoa ansiosa, ela é muito negativa. Uma pessoa ansiosa fica preocupada, achando que vai dar tudo errado, né? Uma pessoa ansiosa acha que o mundo vai acabar e aí fica gerando aquelas preocupações que às vezes é irreal. E se isso acontecer? E aí cria um medo irreal, tá? De uma situação, né? E ela acaba alimentando esses pensamentos, né? Pensamentos que não geram nada, só medo, ansiedade, mal-estar, não é? Você cria um mal-estar, esses tipos de pensamentos. Então,
Eu recomendo o seguinte, sempre falo, gente, não alimenta o pensamento ruim, não alimenta esses pensamentos intrusos, né, que aparecem, que vêm do nada. Então, você pensou em algo ruim, faz, oxe, tô pensando nisso? Não, vou pensar em outra coisa. Aí pense em outra coisa, pense em algo bom. Começa a pensar em algo bom, né? Nosso cérebro, gente, ele não distingue o que é real do que é fake. Então, a gente assiste um filme, por exemplo, ele acha que aquilo que a gente tá vendo é real. Ele não distingue o que é um filme. E então, gera na gente esse mal-estar. A mesma coisa são os pensamentos. Aí você começa a pensar algo negativo e alimenta esse pensamento negativo, o que é que vai acontecer? Seu cérebro vai dizer, opa, alguma coisa tá pra vir, alguma coisa vai acontecer, eu tô correndo perigo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí o cérebro que coordena seu corpo começa a liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, começa a aumentar os batimentos cardíacos, você começa a ter dor de estômago, enjoo, tá? Mal-estar, você começa a suar, tá? Então, a gente aprendendo a lidar com esses pensamentos negativos já vai ajudar a gente a reduzir muito desses sintomas de ansiedade. Eu já até falei em uma live sobre sintomas, os impactos no nosso corpo, tá? Da ansiedade. Então, toda vez que você tiver algum pensamento assim, eu oriento o quê? Muda de pensamento, tenta direcionar para outra coisa. Não deixe esse pensamento crescer, tá? Não alimente esse pensamento. Então, se vier algum pensamento ruim, pense em algo bom, em alguém que você ama, né? Então, seu cérebro já vai dar aquela liberação de dopamina, de bem-estar, de endorfina, tá? Lembre de algo engraçado. Eu vi um vídeo muito legal que uma senhora que ela disse, tá estressado, tá muito preocupado, sorria. Então, dá um sorriso e segura ali o sorriso. Gente, é muito engraçado, porque realmente é como se sinalizasse, sinaliza pro seu cérebro que está tudo bem, tá? O nosso cérebro, ele pode se, né, enganar ali achando que não tá bem, mas aí já dá aquela sinalização. Está tudo bem e você pode relaxar, cérebro, porque não tem nenhum perigo ao redor, tá? Não tem nenhum leão querendo me devorar. Aí isso vai ajudando você ajudando você a melhorar, né, as questões de pensamentos intrusos, né, que acontece muito em pessoas que sofrem com ansiedade, preocupação excessiva do futuro, preocupação com coisas irreais. Então, começar a ter essas mudanças já vai fazer grande diferença para vocês, tá? Vou dar um tempinho aqui para ver quem mandou uma pergunta, se vocês têm alguma pergunta, bem-vindas que chegaram recentemente. Vou colocar uma musiquinha de Natal. Vocês gostam de Natal, gente? Eu amo. Dá só um tempinho. Daqui a pouco nossa live chega ao final. Oi, Edna, seja bem-vinda. Espera dar um tempinho as pessoas fazerem algumas perguntas, comentarem, tá? Qual hábito é mais difícil para você parar? Hábitos que você sabe que contribuem para a sua ansiedade. Você sabe que dia a dia, né, nossas atitudes, nossos comportamentos, eles podem contribuir para a ansiedade. Como eu citei, né, citei 5 aqui, né? Eu citei ignorar a rotina do sono, aumentar o consumo de cafeína e álcool, colocar muitas atividades no seu dia a dia, a dieta, tá? Uma dieta rica, né, em açúcares, em carboidrato refinado, contribuem, e pensamentos negativos, né? Alimentar pensamentos negativos são hábitos que aumentam a ansiedade, só fazem piorar a ansiedade. Então eu pergunto, qual é o hábito desses que eu citei que é mais comum para você, que é mais difícil para você se livrar, né? Para algumas pessoas é o café, para outras é o álcool, para outras é o sono, né? Não cuidar do sono, que eu citei, né? O sono.
Para outros é a questão do muito tarefa, muito trabalho, e aí coloca muito trabalho no seu dia a dia e enche, né, seu dia de tarefas, de atividades que acabam deixando você muito estressado. Então eu pergunto, qual é a atividade mais difícil de você deixar de fazer? Os pensamentos negativos, né? Eu ouço muitas pessoas questão dos pensamentos negativos. É a dieta? É o café? Qual que é mais difícil para você deixar, para você largar e ver definitivamente sua saúde mental melhorar? Porque tem melhora, gente, já é comprovado. Vocês viram o post de hoje? Eu falei sobre isso, tá? Eu falei sobre um estudo que provou que a alimentação inadequada piora a ansiedade, né? Então, o que é mais difícil para vocês é dormir bem, né? É pegar no sono. Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade para comentar. Ok, então, deu tempo. Eu espero que vocês estejam gostando das lives. Amanhã eu vou falar sobre deficiências nutricionais. Espero que vocês estejam aqui, tá bom, gente? Que tá muito legal o assunto de amanhã, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá, gente? Eu vejo vocês aqui amanhã. Tchauzinho.